Olá, meus amigos e minhas amigas, amados e amadas do Senhor. Gostaria tanto de nesse vídeo lhes dar boas notícias. Quem sabe mais um testemunho, né? Igual a esse último do livramento de morte. Mas hoje não. Hoje não tem boas notícias. Porque a morte foi consumada. Parece irreversível, não tem mais jeito. Se bem que para Deus nada é impossível. Porém, o tempo passa, os anos passam e não aparecem boas notícias quando se trata da igreja de Cristo. Estão morrendo. Não devíamos ficar indiferentes. Isso é uma tragédia. Isso é dramático, isso é triste. Nenhum cristão deveria ficar indiferente em relação a essas notícias, a essa desgraça. Todavia, parece que os cristãos estão todos preocupados. Eu tenho meus problemas todos os dias, tenho meus conflitos, minhas lutas, tenho que ganhar o pão de cada dia, tenho tantas preocupações com a família, a esposa, o esposo, os filhos, tantas coisas, dívidas. Eu vou ficar pensando agora nesse negócio de que as igrejas estão morrendo, fechando, desaparecendo e pior, sendo vendidas para clubes, para boates, danceterias, para templos islâmicos, sendo vendidas para o comércio, sendo vendido para prostíbulos. Mais ou menos uns 20 anos atrás, quando eu li as primeiras notícias sobre os templos, as igrejas católicas e também evangélicas na Europa, que por falta de membros, por falta de visitantes, por falta de gente para assistir o culto, para assistir a missa, as igrejas estavam deficitárias. Não havia mais como manter o prédio, as despesas normais de qualquer templo. Bispos, padres, arcebispos faziam reuniões desesperados. Como vamos fazer? A crise. E as igrejas evangélicas na mesma situação. Até que decidiam que a solução era vender. Muita gente poderosa, muita gente rica, de olho naqueles pontos, de olho naqueles templos suntuosos. E na localidade, na localização privilegiada, centro das grandes cidades, Holanda, Suíça, Suécia, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, Itália, berço do catolicismo, Alemanha, berço de Lutero, berço do protestantismo. E os ricos árabes, os ricos muçulmanos, com seus petrodólares, países inundados pela riqueza do petróleo, financiavam a compra dos templos para os líderes religiosos, para os chefes religiosos. Sabemos que a religião dos muçulmanos, dos árabes, é uma religião do governo, uma religião oficial do país.
que proíbe outras religiões. E o governo, portanto, tem interesse em expandir o islamismo, o islã, etc. E eu fiquei impressionado anos e anos atrás. Existem culpados pela morte da igreja. Vamos ler. Vamos começar lendo um conhecido versículo que o Senhor Jesus disse ao querido Pedro: pois também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e as portas do inferno não vencerão a igreja. Mateus 16. Como se explica então que as igrejas estão morrendo, fechando as portas? Como explicar o crescente número de nações onde está cada vez mais difícil encontrar uma igreja? Países que enviaram missionários, como os 2 missionários que trouxeram a Assembleia de Deus para o Brasil, Gunnar Wingren, Daniel Berg. Graças a eles, a Assembleia de Deus no Brasil nasceu lá em Belém do Pará, se tornando a maior denominação pentecostal desse país. Os 2 eram suecos, foram enviados por esse rico país nórdico. E sabe qual é a porcentagem de ateus na Suécia hoje que declaram abertamente, que confessam: não, nós não cremos na existência de um Deus, nós não cremos na existência de um Salvador? Sabe a porcentagem? É assustadora. 64% da população da rica Suécia dizem que não há Deus. Na Holanda também protestante, 44%, quase metade do país. França é outro país em que o ateísmo está dominando. Sem contar Estados Unidos, que hoje os cristãos nos Estados Unidos são nominais. Isto é, da boca só, sou cristão, mas a prática não. Não. Bíblia não. Mas eu sou cristão, eu creio em Deus. João 14, 20. Aqueles que me amam, ouvem e praticam a minha palavra. E aí, e só então aí, eu e meu Pai viremos para Ele e faremos nele morada. Longe de Deus. Deus da boca para fora. E os culpados, é tão simples achá-los. Os homens, os líderes, os pastores, os homens aos quais Deus confiou o rebanho, vacilam, se afastam do Espírito Santo. Lembremos do livro de Atos. Quem quer entender de igreja, não fale nada contra a igreja se você não leu o livro de Atos, por favor. Seja honesta.
seja honesto. Só fale contra a igreja depois de ler, meditar, estudar o livro de Atos. Ali está o Espírito Santo, tomem cuidado, o Espírito Santo iniciou a igreja. Onde eles estavam? 600 pessoas, onde eles estavam? Quando Jesus subiu, capítulo 1 do livro de Atos, e disse àquela multidão que estava assistindo a sua subida, a sua ascensão: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos pelo Espírito Santo. Descerá sobre vós, e vocês serão minhas testemunhas. E vocês serão minhas testemunhas depois que o Espírito Santo descer sobre vós. Ele vai revestir vocês de poder, de autoridade, de sabedoria. E veio Pentecoste. E ali houve o sobrenatural. O Espírito Santo desceu como línguas de fogo. Em vários idiomas, em várias línguas, ali eles começavam a falar da glória de Deus, das coisas de Deus. E ali em Jerusalém, onde estavam estrangeiros de várias nações, ouviam aqueles homens ou mulheres também, falando na própria língua deles, sem jamais ter estudado o idioma estrangeiro. Ali começou o evangelismo. Ali o nome do Senhor começou a se espalhar. Quem? Não foi o Espírito Santo? E no livro de Atos nós vemos várias vezes o Espírito Santo enviando Paulo, enviando Barnabé, enviando esse, enviando aquele, para tal nação ali da Ásia. É o Espírito Santo, meu amigo e minha amiga, como o Espírito Santo deve estar triste. Ele fundou a igreja. Paulo pregava não no seu próprio poder, na sua própria sabedoria, mas é na força e no poder do Espírito de Deus, para que a glória seja sempre dada ao Senhor. No mesmo capítulo 2, Pedro, já cheio do Espírito Santo, já transformado pelo poder do Espírito de Deus, aquele Pedro covarde que negou Jesus, depois sentiu tanto remorso. Aquele Pedro impulsivo, que falava mais do que a boca e depois não cumpria. Aquele Pedro covarde que negou Jesus, depois sentiu tanto remorso. Aquele Pedro impulsivo, que falava mais do que a boca e depois não cumpria. Pedro, cheio do Espírito Santo. A partir do versículo 38, capítulo 2, Pedro faz aquele discurso e 3.000 almas se convertem. 3.000 almas não resistem ao Espírito, ao poder de Deus, à sabedoria, à autoridade com que Pedro falava. Onde nós vemos isso hoje? Onde tem igreja cheia do Espírito Santo? Onde tem líderes, homens, pastores? Onde? Uma igreja para crescer não precisa de espetáculo, não precisa de luzes, não precisa de fumaça, não precisa trazer cantores gospel famosos, não precisa inventar coisas, não precisa se espetacularizar, não precisa planejar coisas, fazer reuniões, o que nós vamos fazer para atrair o povo, não precisa de campanhas, faixas, promessas, não precisa de votos. Uma igreja para crescer
Preciso só disso. Sua palavra. Pedro, pescador. Eles estavam sempre onde? Sempre no templo. Em amor, em unidade, em solidariedade, socorrendo uns aos outros, apanhando, sendo torturados, sendo presos, perseguidos, apedrejados, chicoteados. Mas era o amor por aquele que os enviou, o amor por aquele com quem eles andaram juntos. Depois Paulo se juntou a eles. Capítulo 9 de Atos, quando ele teve aquele encontro sobrenatural com Jesus. O amor pelo Senhor, o amor pela palavra. Aonde que está esse amor nas igrejas? Aonde que está o amor por aquele? Olha aí as fotos, as imagens, olha aí a humilhação, a nudez, a coroa, o corpo ensanguentado, os cravos. Eram homens e mulheres cheios do Espírito, guiados pelo Espírito Santo. Eles não confiavam neles mesmos, até porque eles não tinham cultura, não tinham estudo. Eles precisavam, dependiam do Espírito Santo. O Espírito Santo dirigia tudo, ele tinha liberdade. O Espírito Santo era invocado. Eles confiavam. Eles sabiam que eles não tinham valor nenhum, que eles não poderiam fazer nada sem que o Espírito Santo lhes desse, lhes mostrasse a direção. E hoje, quem eram os homens, os líderes evangélicos, os protestantes que estavam à frente dessas igrejas que fecharam? Não é de agora que a igreja está morrendo. Há décadas e décadas e décadas. A igreja está perdendo para o mundo. O mundo vencendo as igrejas. É assustador. Não é de agora. Agora eu pesquisei um pouco mais para vir falar com vocês sobre esse assunto. É óbvio, é claro que a coisa piorou, por isso eu disse aqui há pouco, parece irreversível a morte da igreja. A igreja em nosso país, no nosso Brasil, como está? Em agonia. Escândalo em cima de escândalo, não cessam os escândalos de norte a sul, de leste a oeste. Deus meu e Senhor meu, desafiam o Espírito Santo, desafiam a pureza, a santidade de Cristo. Quando eu vim para cá, eu estou falando de Crato, sul do Ceará, para onde o Senhor Deus me trouxe. Em outubro próximo, mês que vem, completa-se 4 anos. Eu orei muito lá, naquela cidade, naquele lugar, São José dos Campos, onde eu costumo dizer que foi o meu deserto e durou 41 anos. E não minto. Orei muito quando o Senhor Deus me mostrou que aqui era o meu lugar. Deus, Senhor, prepara uma igreja, Senhor. Eu não quero ficar sem uma igreja. Eu sempre soube que a igreja está no coração do Senhor, ainda que com tantos defeitos, com tantas falhas, com tantos erros. Mas é da vontade do Senhor que nós tenhamos uma igreja. É lá que nós participamos da ceia do Senhor.
E isso é um preceito, é uma ordenança do Senhor. É lá que nós nos reunimos em adoração. É lá que nós ouvimos a santa palavra de Deus. Quando tem a palavra de Deus, quando tem um pastor, um pregador que pregue a palavra de Deus da maneira que deve ser ministrada. Ainda tem? Tem. E antes de vir para cá, até que eu me aposentasse, eu fiquei anos, 5, 6, 7 anos, de igreja em igreja, desde que eu me reconciliei com o Senhor em 2011. Vim para cá em 2019, em definitivo. Era muito triste. Muitas vezes eu saí da igreja chorando, mas não chorando pela presença do Senhor. Chorando de frustração, de decepção. Eu ia lá apenas para me alimentar, para ouvir a palavra de Deus, para louvar o Senhor. Muito triste. Eu saí da igreja com fome, com sede, pior do que quando eu entrei. Porque quando a gente entra, chega na casa de Deus, a gente vai com expectativa de sair de lá alimentado, cheio do Senhor, da sua presença, aprendendo. Eu saí da casa do Senhor com fome. A igreja está morrendo em nosso país também. Não quero falar de política aqui, esse vídeo não é sobre isso, mas é inevitável que eu fale, eu estou falando sobre a condição da igreja. Quem não viu nas últimas eleições, quando as grandes igrejas, as grandes denominações, as poderosas e ricas denominações nesse país, recebeu o senhor Messias Bolsonaro e entregou-lhe os púlpitos, o microfone, como se estivesse falando: não, nós não queremos mais o Messias do alto, nós achamos o Messias, o nosso Messias está em Brasília, e ali, e deixavam com que ele tomasse o lugar da palavra, aquele lugar que era consagrado só ao Senhor, aquele lugar consagrado ao Espírito Santo. De repente foi substituído, agora é o Messias que vai falar. Ali, o senhor Bolsonaro podia falar tudo o que quisesse, liberdade total, o senhor imbrochável. O Senhor que confessou para uma grande multidão de famílias, pais, mães, crianças: eu sou imbrochável, eu sou imbrochável. Deus, família, pátria, Deus acima de tudo, Brasil acima de todos, alguma coisa assim. Aquele que ia salvar as famílias da imoralidade, do LGBT principalmente, pornográfico, imoral, tomou conta dos púlpitos. Desesperados obreiros, pastores, vamos buscar a maior bandeira do Brasil. Aqui o nosso Messias, o nosso presidente está chegando, e ali se rendiam todos a ele. Ele podia atacar os adversários, instigar a violência, falar mal, perseguir, mentir. As igrejas de Cristo expulsaram o Espírito Santo. Pelo menos nisto,
Você que votou nesse senhor em 2018, eu votei. Votei, confesso diante de Deus, confesso diante de todos e já pedi perdão. Mas enganado 2 vezes, não. Escancararam as portas das igrejas, selfies, cristãos desesperados. Hoje virá o Messias, a nossa igreja. Aplausos, gritos. Arminha, aqui no Maranhão, Assembleia de Deus, ensaiou com os jovens a encenação da Arminha para agradar o Messias. A alma mata. A igreja está viva, agradar ao Senhor, agradar ao verdadeiro Messias. O Espírito Santo estava presente na arrogância, na soberba, nos desejos, pela frequência do palácio, com seus tapetes vermelhos. Senhor Malafaia, o qual nos anos 90, nos anos 2000, eu tinha um carnezinho, eu queria ver o ministério dele prosperando, eu chorava, eu amava as pregações do Senhor Malafaia. Eu ajudei, eu em dificuldade, eu ajudava com R$30 mensais. Senhor Feliciano, que já me deixou tão emocionado com as suas pregações, a sua eloquência, a sua sabedoria. Idólatras, como uma praga vinda do inferno, uma praga de gafanhotos, entraram nas igrejas e foram arrastando multidões. E aqueles membros, aquelas ovelhas que não concordavam, eram praticamente expulsas, convidadas a se retirarem. Pastores, pregadores, líderes começaram a eles mandarem na igreja: a Deus, a Espírito Santo, agora somos nós que decidimos, nós não precisamos do Senhor. Matando as igrejas, decretando a morte das igrejas. Seja sincero comigo, ainda que você esteja chateado, revoltado, bravo comigo, ainda que você está pensando, inclusive, em sair do meu canal, nunca mais assistir, mas você concorda comigo que a liderança das igrejas no Brasil não podia chegar a tal ponto, pelo menos nisso, estamos de acordo. A igreja está morrendo. Os homens não se enchem mais do Espírito Santo, se enchem de vaidade, se enchem de ganância. O Espírito Santo vai embora. As ovelhas também. A igreja só precisa de homens fiéis ao Senhor. A igreja só precisava de homens cheios do Espírito Santo, homens comprometidos com o Evangelho, homens santos, corpo, alma e espírito, consagrados a Deus, gastando tempo com Deus, buscando Deus em oração, nas madrugadas. Prestarão contas a Deus. Os homens, mulheres também,
Está cheio de pastoras aí, não é, pastora Valdirene? Prestarão contas a Deus. Sou obrigado a falar de política. Ele fez política em cada templo deste país. Entregaram as igrejas, os púlpitos a ele. Deus nunca esteve no meio da arrogância, da soberba e da mentira. Nunca esteve no meio deles. Nunca esteve nas igrejas. Entravam com ele e o Espírito de Deus saía. O Espírito é santo, não se mistura a sujeira da politicagem. Um horror, um horror. Essas igrejas estão vivas, vão prevalecer? O Espírito Santo voltou a essas igrejas, esses líderes se arrependeram, pediram perdão. Como estão hoje as igrejas, milhares de igrejas que seus líderes induziram as suas ovelhas, pressionaram as suas ovelhas, ao invés de pregações sobre o Messias enviado da parte do Pai, para dar o seu sangue, para dar a sua vida por nós, pregaram o Messias de Brasília. Como estão essas igrejas sem o Espírito Santo? O que será delas? Qual o futuro delas? Teremos um diagnóstico daqui a algum tempo. E perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. É o Senhor que atrai pelo Espírito Santo aqueles que haveriam de se salvar. Atos 2:45. Cadê o amor do Senhor pela igreja? Efésios 5:25. Vós, maridos, amem suas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Cristo se entregou pela igreja, viu? Não fale mal de igreja, não, por favor. Eu estou contando aqui o estado que elas estão, mas eu não estou falando mal da igreja, porque ainda há a igreja que eu chamo de remanescente, ainda existe. E assim mesmo se entregou por ela para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. É a palavra que tem que prevalecer nos púlpitos, na boca dos pregadores e pastores. É só a palavra que tem poder. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia, Samaria tinham paz e eram edificadas pela palavra e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. As igrejas se multiplicavam porque andavam no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Atos 9:31. E sobre os pastores?
O que Deus lhes disse? Esforce-se para saber bem como suas ovelhas estão. Esforce-se para saber bem como suas ovelhas estão e dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos. A quem eles deram atenção nas eleições? Foi aos rebanhos? Foi às ovelhas? Ainda, o que eu li para vocês está em Provérbios 27 e 23. E para encerrar, apacentai o rebanho de Deus que está entre vocês, tendo cuidado dele, cuidando dele, não por força, mas voluntariamente, nem por ganância, mas de bom ânimo, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Cadê os pastores que servem de exemplo? Onde eles estão? E quando aparecer o sumo pastor, vocês, pastores, alcançarão a incorruptível coroa de glória, se o imitarem, se obedecerem isto aqui, ordenança do Senhor. 1 Pedro 5, versículo 2 a 4. Mas aqui, queria dizer para você que abandonou a igreja diante de todas as coisas horríveis que vocês têm visto, vocês desigrejados, revoltados com as igrejas, vocês não querem mais, foi muito para vocês, vocês agora vão fazer parte da estatística lá da Europa, vão virar ateus ou cristãos nominais. Não, não façam isso, não façam como eu, o Senhor é fiel, faça como meu irmão Jair. Meu irmão Jair, lá em São José dos Campos, 1 ano e pouco mais velho do que eu, depois de tanto tempo sem igreja, sendo crente dentro de casa, buscando a Deus dentro de casa, agora ele ouviu a voz do Senhor. Procure uma igreja, você vai achar. O Espírito Santo mostra, mesmo aí em São José dos Campos tem muitas igrejas. Eu acredito que tem igrejas boas, igrejas de Deus. Pastor Marco, beijo e abraço, Pastor Marco. Sua esposa, Pastor Silei, Pastor José Mauro, ambos da Assembleia de Deus, minha irmã Esther. Lá eu conheci muito pouco. Faça igual meu irmão Jair. Faça boa escolha, não fique sem igreja, não fique sem a ceia do Senhor. Não fique, trabalhe lá, o Senhor Deus vai lhes mostrar um pastor bom, um pastor humilde, um pastor que ama a palavra, um pastor que ama as suas ovelhas, um pastor humilde, um pastor modesto, um pastor cheio do Espírito Santo, um pastor cheio do conhecimento, um pastor que gosta dos humildes. Né, pastor Pedro? Um pastor que não leva política para os seus púlpitos. Um pastor que aprende como sumo pastor. Não desista, não desanime. Busque, procure, o Senhor é fiel. Ele diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. São poucos, sempre serão poucos, mas ai dos pastores que dispersam suas ovelhas e não cuidam delas. Vejam aí, conforme está escrito na palavra. O Senhor reservou
os pastores que o imitam, os pastores que amam sua palavra, os pastores que buscam obedecê-lo, os pastores que têm sede dele. Estão aí, procure, pesquise, ore, clame. Eu fui atendido quando orei, quando clamei, como é da vontade dele que nós tenhamos o templo onde nós vamos adorá-lo, aprender mais dele, ter comunhão com os irmãos. Ele vai mostrar para vocês. Confie, creiam, busquem, orem e não desistam. Apesar de falar sobre morte, eu quero lhes dizer que tem igrejas bem vivas aí, viu? Tem igrejas cheias de vida ainda, porque o seu espírito continua lá, porque os pastores continuam convidando o Espírito Santo para dirigir muitas das igrejas. O Espírito Santo não foi embora. As igrejas estão vivas, cheias de vida. Portanto, não desistam, não desanimem. E, acima de tudo, obedeçam a Ele. Pegue a sua Bíblia e vão para o culto. Já neste domingo, ou nessa quarta, ou nessa sexta. Ouça a voz do Espírito Santo falando com vocês. E orem pelas igrejas que estão morrendo lá fora e aqui no nosso país. Um grande abraço. Receba o abraço do Pai do céu. Vamos para a casa do Senhor, adorá-lo, alimentarmos-nos dele. Esta é a vontade dele para nossas vidas.